nós vamos continuar hoje com o módulo 3. Na realidade, nós vamos finalizá-lo. Esse módulo que fala sobre o espaço e os tipos de orientação que nós podemos usar. Bom, eu havia deixado para vocês os exercícios como tarefa e hoje nós vamos fazer a correção desses exercícios. O exercício, atividade 3 da página 251 da apostila de vocês, lembrando que não deixem de fazer a correção. Façam a correção na apostila, se não estiver correto, apaguem e façam novamente. Se estiver correto, coloque o OK, porque quando nós voltarmos, todas essas atividades aí, elas serão listadas na apostila. Bom, essa atividade, ela tinha uma tirinha da Mafalda, ele falava: olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido, o original é um desastre. Na tirinha, Mafalda aponta para o globo terrestre e afirma que ele é um modelo reduzido do mundo. Explique uma vantagem e uma desvantagem na utilização deste modelo. O modelo seria o globo terrestre. Vocês teriam que apresentar aí uma vantagem e uma desvantagem. Bom, o globo terrestre, devido à sua forma, é a representação mais fiel do nosso planeta. Eu já havia explicado isso para vocês na aula anterior. Pois nele as distâncias, as áreas e as formas não são distorcidas, como nos mapas. Isso permite a simulação dos movimentos de rotação e translação. O globo possibilita ainda estudos do meio físico, como a variação do clima, a distribuição da vegetação e a circulação das correntes marítimas, além de termos relacionados à política e à economia em escala mundial. No entanto, é um modelo muito reduzido de difícil manuseio e transporte. Bom, então, resumidamente, as vantagens do globo terrestre são que ele apresenta aí a forma mais fiel do nosso planeta, uma forma esférica. Nele nós conseguimos visualizar aí tanto o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si própria, ou até mesmo simular o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Mas as desvantagens quais são? Ele tem uma forma muito reduzida, como eu disse para vocês, acaba apresentando várias imperfeições, principalmente na região dos polos, e ele é de difícil manuseio e de difícil transporte. É muito mais fácil você transportar um mapa do que você ficar, levando um globo terrestre de um lugar a outro. Bom, as atividades complementares, eu havia deixado duas atividades para vocês. Eu vou fazer a correção da 1, a da número 2, que é essa pesquisa, eu vou corrigir quando nós voltarmos aí para a escola. Por quê? Porque vocês teriam que recortar dois mapas diferentes e identificar a função de cada um deles. Então isso aí vocês devem deixar no caderno, porque quando eu nós voltarmos, eu estarei vistando essa atividade. Bom, na primeira pergunta, ele perguntava o que é a cartografia? Pessoal, a cartografia, como eu já havia explicado em sala, ela é a ciência que estuda e elabora os mapas. Carto, vem de mapas, grafia, estudo. Então, é na cartografia que eles levantam todos os dados e constroem esses mapas. Os mapas são temáticos, todos os mapas apresentam um tema e a cartografia ela faz isso. Qual a importância dos mapas, Eles facilitam o conhecimento de determinado lugar ou região, eles são um retrato do lugar em dado momento, fornecem informações importantes como os dados sobre a organização do espaço e como esse lugar foi mudado ao longo do tempo. Então ele traz várias informações, ele traz informações do clima, do relevo, da vegetação, do tipo de população, da faixa etária. Lembrando que, galera, esses slides aqui eu estarei enviando para a coordenação e ela vai mandar para vocês. Tá? Então não há necessidade de vocês estarem pausando o vídeo, copiando na apostila. Depois esses slides eles vão em forma de anexo no e-mail dos pais de vocês e vocês fazem uma correção aí mais calma e mais detalhada. Bom, continuando, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre projeções cartográficas. Existem várias formas de representar aí o nosso planeta, seja na forma do globo, seja na forma de mapa. Mas nós vamos ver aí como essas projeções elas podem ser e quais são os principais cartógrafos aí que elaboraram essas projeções. São técnicas utilizadas para representar a esfera terrestre numa superfície plana, já que o simples achatamento da esfera causa distorções que inviabilizam a construção dos mapas. Mesmo utilizando essas técnicas, a representação não fica fiel ao original, foi o que eu já havia dito para vocês. Ocorrem sempre distorções, seja na forma ou seja no tamanho. Então, na maioria das projeções, em todas as projeções, ou ela vai apresentar distorções nas formas ou no tamanho dessas representações. Aqui nós vemos, por exemplo, olha aqui, como se nós pegássemos aí uma laranja, desenhássemos um mundo,
o mapa mundi e depois nós abríssemos ela dessa forma, vocês veriam que existem distorções, não tem como você colocar aquilo que é esférico dentro do plano, tá? Sempre vão existir imperfeições. Bom, projeção plana ou azimutal. É o desenho cuja face plana toca em um ponto qualquer do globo. Mostra somente metade do planeta, por isso é muito utilizado para representar uma das regiões polares da Terra. É aquele tipo de projeção, galera, que pega de cima. Ou ele vai estar sempre focando ali no Polo Norte ou no Polo Sul, tá? Olha aqui. Aqui nós temos uma projeção plana. Aqui nós temos, né, por exemplo, o Polo Sul Antártida, tá? A gente consegue ver bem aqui claramente. E aqui ele pegou o quê? Ele fez aqui essa projeção plana. Então ele vai mostrar somente aqui o Polo Sul ou somente aqui o Polo Norte, tá? Ele é muito utilizado, essa projeção plana, justamente para poder aí enfatizar esses dois locais aí do nosso planeta. Projeção cilíndrica é produzida a partir do envolvimento da esfera terrestre em um cilindro de papel imaginário, como se uma luz atravessasse o globo e projetasse os paralelos e meridianos na folha. Apresenta os paralelos e meridianos retos e perpendiculares, sendo a mais utilizada. Bom, então, é como se nós pegássemos aí um papel imaginário e tentássemos embrulhar o nosso planeta. Sairia mais ou menos dessa forma, mas vocês podem ver que esse mapa aqui, ele é um mapa possivelmente de Peters, porque ele preserva o tamanho, mas ele não conserva as formas. Se nós formos olhar aí o mapa de Mercator, nós veremos que a Groenlândia, ela é muito maior. E ela preserva o quê? As formas, mas não o tamanho, tá? Então essa é a projeção cilíndrica, na qual é a mais utilizada, na qual nós tentamos colocar dentro do plano aquilo que é esférico. Mas como eu disse para vocês, todas essas representações acabam que apresentando distorções. Projeção cônica. Assemelha-se à cilíndrica, porém no lugar do cilindro temos um cone envolvendo a superfície terrestre, que depois será planificado. Apresenta paralelos circulares e meridianos retos, utilizada para representar áreas pertencentes à zona temperada. Então, ela acaba aqui pegando o quê? Pegando que mais as zonas temperadas aí do nosso planeta, é como se fosse um cone, e ele apresenta, e a gente vai ver agora no próximo slide, que ele apresenta, olha aqui pessoal, esse cone, onde ele pega principalmente essas áreas temperadas, tanto a temperada do norte quanto a temperada do sul. Ele acaba aqui valorizando essas áreas aqui. Essa é a projeção cônica. Ela não é muito utilizada, a gente não costuma utilizar muito, mas ela é muito específica justamente para poder aí maximizar os detalhes dessas áreas temperadas. Projeção de Mercator e Peters, como eu disse para vocês, né? O Mercator, ele foi um grande cartógrafo, ele teve grande importância nas grandes navegações, ele elaborou os mapas principalmente para os navegadores, então ele preservou muitos ângulos e as formas, principalmente o recorte dos litorais. Tá? Apresenta uma visão onde a Europa é o centro do mundo, favorece os países do hemisfério norte. Peters apresenta uma visão mais exata da Terra, valoriza as nações que historicamente são mais pobres. Então, Mercator acaba aí colocando a Europa no centro do mundo, né? E deixa os países do norte com uma forma e um tamanho um pouco maior, enquanto que Peters ele acaba que deixando os tamanhos mais corretos e valoriza um pouco aí os países mais pobres dentro do mapa. Bom, aí nós temos as duas projeções aqui que eu trouxe para vocês, a projeção de Peters, de Mercator, se vocês olharem, Mercator, olha o tamanho da Groenlândia e o tamanho do Brasil. A Groenlândia ela não tem nem 3 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, o que ele faz? Ele não valoriza, ele distorce muito o tamanho desses países, desses continentes, tá? Diferentemente de Peters. Ele acaba aqui favorecendo aí o tamanho, mas distorce os ângulos. Esse mapa de Mercator, ele foi muito utilizado para navegação, porque se vocês olharem bem, ele acaba que valorizando muito o litoral. De Peters não, ó. Ele quase não há recortes, mas ele valoriza aí o tamanho desses países e continentes. Bom, gente, para terminar, eu vou deixar para vocês, para realmente terminar esse módulo, vocês vão
fazer a atividade 5 da página 255 e vão fazer os testes 255, 256, 257 e 258. Quinta-feira eu estou enviando outro vídeo para vocês, no qual nós vamos realizar, eu vou fazer toda a correção dessa tarefa e vou deixar a próxima tarefa e vou estar explicando mais alguns conceitos para vocês. Bom, pessoal, por hoje é só. Um beijo e até mais.